Olá, queridos! Bom domingo para todos, o dia do Senhor. E estamos aqui para a gente continuar nosso projeto de leitura, um capítulo por dia. Estamos no livro de Mateus e o capítulo de hoje é o capítulo 8. Vamos lá! A cura de um leproso. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar. E o Senhor, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote e faça uma oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a ele: Vá e ele vai, e outro: Venha e ele vem, e o meu servo faça isso e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Eu vou repetir para você. Vá e seja feito conforme você crê. E na mesma hora, o servo do centurião foi curado. A cura do sogro de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Ao cair da tarde, trouxeram Jesus muito endemoniados e apenas com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, e ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para o outro lado da margem. Então, aproximando ele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor vá. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram, e eis que levantou-se do mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco de Jesus, porém ele estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são medrosos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos, e eles eram mais furiosos. Eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estavam passando, não longe deles. Então, os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos entrar na manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram na água.
Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que retirassem dele daquela terra. O que você tem insistido com o Senhor? Tem pedido para Ele insistentemente permanecer com você? Ou tem insistido para que Jesus saia da sua vida? Não só com as palavras, mas com as suas atitudes. Que neste dia você faça a decisão correta. Em nome de Jesus, você possa insistentemente continuar buscando pela presença de Deus. E insistentemente você continue conosco lendo um capítulo por dia, refletindo e sendo moldado pelo Espírito Santo. Amém?